tudo bem? Queria começar falando de assunto positivo com você, mas vou te perguntar sobre o negócio do Rodrigo Caio, que foi o assunto desde ontem, o final do jogo, até hoje. E são duas questões. Primeiro, a gente sabe que vocês têm um grupo muito unido, mas nenhum grupo de 30 pessoas é homogêneo. Ele costuma ser heterogêneo, cada um tem uma posição, um pensamento diferente do outro, por mais que ele seja unido. Ontem no vestiário, alguém foi contra a atitude que o Rodrigo Caio tomou? E uma segunda, se fosse com você, qual seria a sua atitude em campo? Boa tarde. Eu acho que a gente deveria respeitar a atitude do Rodrigo. Eu acho que foi o que ele quis fazer na hora. Se foi certo ou não, isso a consciência tá com ele. Ele fez o que ele deveria ter feito e a gente tem que apoiar. É um jogador que faz parte do nosso grupo, é um jogador que contamos e eu estou do lado dele. Se ele achou que é certo, se ele achou que foi certo ter feito isso, ele fez. Da minha parte eu não posso dizer porque não aconteceu comigo. A gente só pode responder uma pergunta dessa se tivesse acontecido com você. Não sei o calor do jogo, o que aconteceria. Então essa pergunta para mim não tem como te responder. Mas ainda insistindo, Maicon, houve alguma coisa no vestiário? Alguém discordou, chegou a falar alguma coisa para ele ou não? Não, absolutamente nada. Maicon, tudo bom? É claro, a torcida do São Paulo está preocupada, vocês também estão preocupados, esses dois resultados negativos. Quero saber o que você poderia, você é um dos líderes do elenco, o que você poderia falar para a torcida após estes dois resultados negativos na Copa do Brasil e no Paulistão? É difícil, estamos numa situação difícil, mas a gente tem que confiar. O ano passado passamos por um momento muito difícil na Libertadores, onde jogamos com uma equipe muito forte como o Atlético Mineiro. Em 12 minutos tomamos 2 gols. Acho que a maioria dos torcedores já desacreditavam, achando que a gente poderia tomar 3, 4, 5, até mesmo uma goleada. Conseguimos reverter a situação, conseguimos a classificação. Então tudo é possível. Se a gente conseguiu ano passado reverter aquela situação, acho que esse ano também a gente pode conseguir reverter essa situação. A gente tem que ter fé. Se a gente perder a fé, a gente perde tudo. Agora, Maicon, na sua opinião, o que é preciso mudar? Porque no início do ano, o São Paulo marcava muitos gols, mas aí também sofria muitos gols. Algumas partidas atrás, vocês aparentemente resolveram um problema defensivo, ficaram 4 jogos sem tomar nenhum gol. Agora os gols voltaram, o São Paulo voltou a sofrer os gols, e o ataque está com dificuldade para furar as defesas adversárias. Enfim, o que é preciso mudar? Como é que você está vendo, identificando o problema do São Paulo? Não, a gente tem que ver onde está o erro. O professor Rogério, hoje e amanhã, ele vai tentar conversar com a gente para a gente ver onde a gente está errando, para a gente corrigir. É claro também que nos últimos 2 jogos também pegamos uma equipe bem organizada. A gente tem que dar mérito também ao adversário. 2 equipes muito bem organizadas. É claro que a gente teve 1 ou 2 oportunidades de fazer gol, a gente acabou não efetuando. E um lance ou outro a gente acabou tomando 1 ou 2 gols e acabou nos prejudicando. Então a gente tem que ver aonde a gente pode acrescentar, acertar e ver onde está o erro, principalmente defensivo, não só da defesa, mas da equipe toda, para a gente corrigir para as próximas partidas, para a gente dar uma volta por cima. Maicon, gostaria de voltar à questão do Rodrigo Caio, porque ela é importante, está todo mundo, do Brasil inteiro discutindo isso. Então eu queria saber de você o seguinte, independentemente do que aconteça ou não dentro de campo, do ponto de vista ético e moral, você acha que o jogador deve ter esse tipo de atitude do Rodrigo Caio? Não, como eu referi, eu acho que cada jogador tem a sua atitude, cada jogador faz o que deve fazer. Ele quis fazer isso, a gente tem que estar do lado dele. Não vou dizer que a gente é ser humano, pode ser que muita gente goste e outras não gostem, mas é o meu companheiro de equipe, vou estar sempre do lado dele. E o que ele precisar, pode contar comigo, e não só comigo, como todo o elenco. Sério mesmo que no vestiário ninguém foi contrário? Não, absolutamente nada. De boa? Todo mundo apoiou a atitude dele? De boa, nada. Não foi o que pareceu na resposta do Rogério Ceni, que me pareceu, pelo menos, um pouco sim. Não, mas não teve nada no vestiário, não adianta a gente tentar achar algo que não aconteceu, no vestiário não se passou nada, as coisas que aconteceram no intervalo e no final do jogo não passou nada daquilo que vem acontecendo nos últimos jogos, a cobrança tem que ter, lógico,
Agora, outros tipos de polêmica ou briga no vestiário, não houve absolutamente nada. Michael, por mais experiente que o jogador seja, você é um deles, como é que vocês chegam numa semana como essa para trabalhar, para viver essa situação que é incômoda, tendo 2 jogos para reverter a situação, 2 jogos para classificar, enfim, momento difícil? Graças a Deus a gente acordou hoje e a gente sabe que a gente pode dar melhor amanhã. Então a gente tem que também dar valor nisso. A gente tem saúde, a gente tem capacidade, a gente tem um bom emprego. A gente está jogando num grande clube e a gente sabe que a gente tem totais condições de dar a volta por cima. E a gente vai lutar até o final, dar a vida pela camisa, dar a vida pelo clube e por nós mesmos. E a gente, se Deus quiser, vai conseguir dar a volta por cima. Maicon, ano passado vocês passaram por muitas situações difíceis, principalmente no segundo semestre, né? Agora é um trabalho novo, com um treinador novo também, é tudo novo para o Rogério. Como é que vocês se sentiram com pouco tempo de trabalho com ele, ouvindo a torcida gritar time sem vergonha? Não, quando a fase boa não, vamos dizer, não vem, quando os resultados não vêm, é claro que a torcida questiona, tem todo o direito, eles compareceram, a gente pediu, eles vieram, e quando os resultados positivos não vêm, eles têm todo o direito de cobrar. A gente sabe, a gente está ciente daquilo que a gente tem que fazer para melhorar, daquilo que a gente tem que fazer para cada jogo, cada dia, acrescentar mais para o São Paulo e também para o torcedor. E a cobrança tem que vir mesmo, a gente tem consciência disso, a gente tem que ser cobrado mesmo, como eu sempre referi, o jogador do São Paulo tem sempre que ser cobrado. E eu estou preparado para a cobrança, não só eu, como todo o grupo do São Paulo. E espero que a gente possa dar a volta por cima nessa situação. Maicon, depois de enfrentar os 2 times recentemente, quinta e domingo, e tendo novamente eles pela frente nessa semana, você consegue avaliar qual que é a situação menos difícil de ser revertida, se é da Copa do Brasil ou do Campeonato Paulista? Todas as situações a gente tem totais condições de reverter. Se você parar para analisar o jogo do Cruzeiro, foram 2 bolas paradas, 2 gols. Então a gente tem totais condições de, por acaso, também fazer 2 gols de bola parada ou de bola rolando. Então a gente tem consciência que a gente tem, apesar dos jogos nós não terem conseguido as vitórias, nosso time tem condição que a gente consegue reverter a situação. E contra o Corinthians também a gente tem totais condições de reverter a situação. Do mesmo jeito que eles fizeram aqui, a gente pode fazer lá. A gente tem que trabalhar, a gente tem que corrigir nossos erros, que a gente sabe que erramos, e para chegar nos próximos jogos a gente conseguir os resultados positivos. Maicon, você já é um jogador experiente que faz uma leitura de jogo mais objetiva sobre o time. Nos 2 últimos confrontos contra times que se defendem um pouco mais, o São Paulo não conseguiu marcar gols, mas vocês conseguiram no começo da temporada, até um ataque bastante elogiado, marcou 42 gols. Isso não aconteceu nas 2 últimas partidas e o time caiu um pouquinho de produção, mais pelo aspecto individual ou coletivo? Não, se você reparar, todas as equipes que jogam contra o São Paulo, principalmente no Morumbi, todas as equipes ela vem defensivamente da linha do meio para trás. Só que a gente também tem que dar valor nas equipes que a gente defrontaram, que pegamos equipes bem organizadas. E a gente teve algumas oportunidades de gols não tão claras, mas tivemos. A gente acabou não conseguindo efetuar com gols. Mas esses 2 dias agora que o professor Rogério tem para trabalhar, a gente vai tentar ver o que a gente errou e ver o melhor time para a gente poder surpreender o adversário na próxima partida. O Maicon, nesse confronto contra o Corinthians, o torcedor São Paulino ele fica meio desconfiado, porque a última vez que o São Paulo conseguiu passar pelo Corinthians em um mata-mata foi no ano 2000, na decisão do Paulista. De lá para cá, o Corinthians tem sempre levado a melhor. O que te faz, como jogador, acreditar que é possível realmente virar essa história e acabar com esse fato do Corinthians ter levado vantagem nos jogos mata-mata? Não, isso é passado. Quem vive de passado é museu. A gente tem que dar o nosso melhor hoje. A gente sabe que a gente tem totais condições de superar o adversário. A gente vai estar trabalhando para isso essa semana também. Primeiro agora vamos pensar no Cruzeiro, para depois a gente pensar no Corinthians. Mas tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians a gente tem totais condições de surpreender o adversário. Então a gente vai trabalhar firme, trabalhar forte, minimizar os erros que a gente tem cometido e espero que a gente possa conseguir a classificação nesses 2 jogos.
Maicon, a proposta de jogo do Rogério, a filosofia dele é muito bacana, certo? É um futebol rápido, veloz, para frente, marcando lá em cima. Agora, quando o material humano não consegue dar conta dessa filosofia, você acha interessante adaptar um pouquinho o que ele pensa com o que ele tem de peças para poder fazer o time jogar melhor? Não, se você parar para analisar, principalmente contra o Cruzeiro, onde você não vê uma equipe do Cruzeiro criar oportunidades algumas a não ser de bola parada. Você vê uma equipe que, teoricamente, dominou o jogo, que foi a nossa equipe. A gente não viu um Cruzeiro jogar no Morumbi, a gente viu um Cruzeiro ganhar com 2 bolas paradas. Erros nossos? Erros nossos. A gente tem que corrigir? Tem que corrigir. Só que você não vê uma equipe desorganizada, você não vê uma equipe mal trabalhada, você vê que a equipe busca, a equipe corre, a equipe batalha. Contra o Corinthians, deixamos o adversário jogar um pouco, criar um pouco mais? Sim, mas você vê uma equipe bem compacta, não é uma equipe totalmente desorganizada. É claro que quando você toma um gol de uma jogada de, vamos supor, 10, 15 segundos antes, onde o Prato é assinalado o impedimento com pouquíssima centímetros na frente, e você vê na jogada seguinte, uma jogada onde eles fizeram um gol também com pouquíssimo de centímetros na frente e validaram o gol. Então, a gente também tem que parar para analisar essas situações. A gente não está aqui para inventar desculpa. A gente perdeu porque a gente não foi melhor na partida, entre aspas. A gente não conseguiu colocar nosso ritmo de jogo, a nossa dinâmica de jogo. A gente não conseguiu criar para poder fazer o gol. Então, a gente tem que estar consciente disso, porque a nossa derrota não foi por culpa da arbitragem, sim por nossa culpa. Então, a gente está tranquilo sobre isso. O Rogério tem feito um bom trabalho. Não são 2 jogos que vai tirar o que ele tem feito, e acredito que o São Paulo desse ano de 2017 tem muito para acrescentar ainda. Maicon, desculpa voltar no assunto, Rodrigo Caio, mas hoje muita gente ainda se perguntou, muitos colegas se perguntaram, puxa, mas como é que virou notícia um caso como esse, onde o cara quis ser leal? Eu queria saber a sua opinião, além de jogador de futebol, como cidadão, sobre esse assunto. Você acha que há tanta deslealdade no país, há tanta injustiça no país, que um caso como esse realmente mereça ter essa repercussão? O que você pode dizer com relação a isso? Eu acho que é melhor a mãe deles chorando do que a minha em casa. A minha percepção é essa. Prefiro a mãe dos meus adversários chorar do que a minha em casa. Não tenho mais o que falar sobre isso. Encerramos então com o Maicon. Obrigado a todos. Uma boa tarde.